Glória a Deus que tem chegado a cultura do céu sobre esse lugar. Glória a Deus que o Senhor tem escutado o clamor dos nossos corações. E o Senhor tem nos respondido com a presença dEle. E hoje é noite que nós veremos mais uma vez os frutos dessa boa obra do Senhor em nós. Eu convido você a adorar o Senhor, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Essa noite é por causa dEle. Nós estamos aqui por causa dEle. Tudo que acontecer nesse lugar hoje é para a honra e glória do nome do Senhor. Senhor, nós te louvamos, glorificamos o teu nome. Declaramos, Senhor, que não há outro Deus que se compare a ti. Declaramos que o nosso coração hoje se encontra alegre. Declaramos, Senhor, que o nosso coração é teu, que a nossa adoração é tua nessa noite. Vem, Senhor, e toma o teu lugar. Que venha o teu reino sobre nós. Que venha o teu reino sobre esse lugar. Senhor, vem e toma o teu lugar aqui. Que seja aqui na terra como no céu. Que seja assim nesse lugar como é no céu, Senhor. Queremos a tua presença nesse lugar. Queremos a tua presença. Nós te adoramos, Senhor. Erguemos o altar de adoração a ti. Te dizemos que o Senhor é santo. Que o Senhor é o motivo da nossa adoração. Que o Senhor é o motivo de estarmos aqui. E que nós te amamos, Senhor. Vem e toma o teu lugar aqui. Se manifeste no nosso meio. Aqui na terra como no céu. Assim na terra como no céu. Aqui na terra como no céu. Assim na terra como no céu. Venha o teu reino sobre nós. Venha o teu reino sobre esse lugar. Venha o teu reino, Senhor, sobre esta cidade. Venha o teu reino, Senhor, seja feita a tua vontade. Aqui na terra como no céu. Assim na terra como no céu. Te adoramos, Senhor. Aqui na terra como no céu. Toma o teu lugar na terra como no céu. Vem, Senhor, vem, Senhor. Aqui na terra como no céu. Toma o teu lugar na terra como no céu. Você pode cantar, pode clamar. Assim na terra como no céu. Toma o teu lugar na terra. Aqui na terra como no céu. Toma o teu lugar na terra como no céu. Venha o teu reino, venha o teu governo, tua cultura que vem do céu. Venha o teu reino,
vontade entre nós. Vem, vem. Te convidamos, te desejamos, Rei da glória, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos, Rei da glória, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos, Rei da glória, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos, Rei, toma o teu lugar. 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 Vem. Vem o teu reino sobre nós. Vem o teu reino sobre nós, Senhor. Aleluia. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Jesus. Aplauda o Senhor. Aleluia. Incendeia-nos, Senhor. Incendeia o nosso coração. Incendeia o nosso coração, Pai. Nós queremos queimar por aquilo que o Senhor queima. Queremos queimar pelos teus propósitos, Senhor. Declaramos, Senhor, que nós iremos deixar queimar o nosso coração. Queimar não pelas nossas vontades, não por aquilo que queremos, mas queremos queimar por aquilo que o seu coração queima. Incendeia-nos, Senhor. Incendeia-nos, Senhor. Queremos fazer parte de uma geração que queima pelas coisas do teu reino. Uma geração que queima pelo céu, que queima pelas coisas do céu. Não passe de nós esse tempo, Senhor. Incendeia-nos. Incendeia-nos, Jesus. Vem
queimar diante do altar do Senhor nessa noite. Deixe o seu coração queimar diante do altar dele neste lugar. Comece, 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 comece. Comece a queimar as lenhas. Comece, comece agora. Adore, adore Ele neste lugar. Você é livre. Você é livre. Palavras de vida, não há outro lugar onde eu quero estar. Se só tu tens as palavras de vida, não há outro lugar que eu quero estar. Se só tu tens as palavras de vida. Lugar aonde queremos estar, pois só tu tens as palavras de vida. Por isso nós corremos para ti, Senhor, e te exaltamos e te adoramos, Senhor. Aplauda o Senhor, igreja. Aleluia! Lindo Jesus! Aleluia! Isso, se expresse. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glórias eu te dou. Lindo, lindo, lindo é. Glória, glória
Lindo, lindo, lindo é. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo é. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Então me glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Então me leva na sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face, Deus. Me leva na sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Me leva na sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Me leva na sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face, Deus. O que é que os anjos vêm e os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm? O que é que os anjos vêm e os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm? Santo, Santo, Deus poderoso.
quero, só quero, só quero, só quero, só quero. Só quero, só quero. Se você tem fôlego, louve ao Senhor nessa noite. Se você tem fôlego, louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Abra sua boca, abra sua boca. Adora ao Senhor nessa noite, louve ao Senhor nessa noite. Use o seu fôlego. Expulse o ar do seu pulmão, liberando palavras de adoração ao Senhor, liberando palavras de amor ao Senhor. Expulse o ar do seu pulmão, liberando a sua gratidão ao Senhor nessa noite. Expulse o ar do seu pulmão, se for o caso, pedindo socorro, clamando ao Senhor nessa noite. Mas adore, adore ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Abra sua boca, adora a Ele, adore a Ele. Libere um novo cântico ao Senhor nessa noite. Libere palavras de amor ao Senhor nessa noite. Libere palavras de adoração ao Senhor nessa noite. Vamos fazer com que Ele seja entronizado nesse lugar. Vamos fazer com que Ele seja adorado, seja adorado. Já temos feito isso através da oração, dessas canções. Agora faça isso com a sua boca. Faça isso com a sua vida. Libere palavras ao Senhor nesse momento. Libere palavras de gratidão. Libere palavras de amor. Santo é o seu nome, Jesus. Santo é o teu nome, Pai. Nós te agradecemos, ó Pai. Oh Deus, nessa noite, Senhor, estamos aqui, Senhor, no final já de algumas semanas, ó Pai, e às vésperas do início do próximo ano de 2018, Pai. Estamos aqui no final, Senhor, de uma caminhada, de uma jornada chamada 2017. Estamos no final, Senhor, de mais uma jornada que o Senhor nos abençoou, nos guardou, Senhor, nos capacitou. E nós estamos aqui, Senhor, nesse lugar importante, Pai. Como o profeta Samuel um dia esteve, ó Pai. Mesmo estando, ó Pai, ainda em um deserto, mesmo estando ainda em um ambiente de guerra, Pai. Mesmo assim, ele ergue um altar, adora ao Senhor. E ele declara, ele testemunha, ele confessa, até aqui nos ajudou o Senhor. E nessa noite nós estamos aqui, Senhor, para te entregar a nossa adoração, ó Pai. Como esse testemunho, ó Pai, que até aqui nos ajudou o Senhor, Pai. Que até aqui o Senhor nos guardou, Pai. Passamos por lutas, por desafios, por dificuldades, Senhor. Mas também passamos, ó Pai, por conquistas, Senhor, por vitórias, ó Pai. E nós estamos aqui para declarar, para testemunhar exatamente isso, Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor nos trouxe. Até aqui o Senhor nos guardou. Até aqui o Senhor livrou as nossas vidas. Até aqui o Senhor nos abençoou. Até aqui proveu o Senhor. E nós queremos, ó Pai, te agradecer por isso, ó Pai. Te agradecemos mesmo pelos desafios, ó Pai. Te agradecemos mesmo pelas dificuldades que nós passamos, ó Pai. Porque sabemos que tudo, ó Pai, tem sido utilizado pelo Senhor para ministrar sobre as nossas vidas, para nos ensinar, Senhor, e para nos conduzir, Pai, ao centro da Tua vontade para as nossas vidas, Senhor. Você que é grato ao Senhor, você que reconhece, testemunha nessa noite, que até aqui o Senhor te ajudou. Erga suas mãos, aplauda o Senhor.
E agradeça a Ele em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Se for para o Senhor, pode ser mais forte, irmão. Pode ser mais forte. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Pode se sentar no seu lugar. Deus te abençoe, seja bem-vindo. Os irmãos e as irmãs que nos visitam nessa noite, Deus abençoe. Seja bem-vindo, que o amor e a graça do Senhor seja sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome de Jesus. E que você se sinta à vontade aqui na casa do Senhor para o adorar conosco. Essa é uma noite especial, essa é uma noite de festa, amém? E por isso, quando tem um momento de celebração, de festa, quem que nós convidamos geralmente para celebração, para festa? A família, não é isso? E é por isso que você está aqui hoje. Porque você é amigo, você é amiga, você é família. E por isso você está aqui nessa noite para festejar, para celebrar esse momento tão especial nas nossas vidas. Eu tenho certeza que você está aqui nessa noite para festejar, para celebrar com alguém uma grande conquista que nós estamos tendo nessa noite. Essa é a noite de frutos e essa é a noite de colheita também. Nós sabemos que o processo de plantar, ele não é fácil, ele é desafiador. E nós, nessa noite, queremos comemorar, porque mesmo diante de todos os desafios, nós conseguimos preparar a terra, nós conseguimos semear, e então nós conseguimos plantar, e essa semente ela germinou, e depois que germinou ela frutificou, e hoje nós estamos aqui para agradecer ao Senhor por esse fruto, para celebrar o Senhor por esses frutos. Essa é a noite da unção, da consagração sacerdotal de alguns irmãos. Tem alguns aqui na frente, mas acho que está faltando outros. Tem um aqui, junto comigo. E eles têm confessado, têm testemunhado que o sentimento que está em todo mundo é mão suando, barriga doendo, boca seca, perna tremendo. E então, muitas das vezes a gente pensa que isso simboliza ansiedade, simboliza medo. E na verdade o Senhor ministrou no meu coração nessa semana que o nome disso é temor ao Senhor. E eu estava conversando com minha esposa essa semana quando a gente estava ministrando alguns meses aqui atrás, a mudança que Deus trouxe uma vez no ministério de Elias. Elias era um homem que era acostumado a fazer o fogo descer do céu, cair do céu. E então ele fazia orações curtas, objetivas, e o fogo caía. Quando ele ia adorar o Senhor, o fogo caía. Quando ele se sentia ameaçado, o fogo caía. Certa vez o rei envia um comandante e mais 50 soldados para prender Elias. E então quando esses caras chegam perto de Elias, não muito próximo, quando chega a média distância, Elias fala assim: que caia fogo do céu e consuma vocês. E o fogo cai e consome todo mundo. E isso aconteceu por 3 vezes. Era um homem que tinha habilidade, que tinha intimidade em fazer o fogo cair. E então falava poucas palavras e o fogo caía do céu. Mas em certo momento, depois de haver profetizado e o céu de Israel ter fechado por 3 anos e 6 meses, não chover, não descer nem sereno, e então Deus o usa agora para uma nova unção, para um novo chamado, para um novo nível no seu ministério. Deus chama Elias para orar para que o céu se abra, para profetizar para que o céu se abra e a chuva desça. E o curioso é que quando ele orava pelo fogo, a oração era rápida, curta, objetiva, e caía fogo, e muito fogo do céu. Mas agora quando vai orar para que a água desça do céu, a coisa muda. Elias tem que subir o Carmelo, se coloca numa posição que a gente não vê em nenhum momento da história ele fazendo isso antes, se coloca a sua cabeça entre os joelhos, fica prostrado no chão e começa a orar ao Senhor durante horas. E então chama seu discípulo e fala assim: vai lá e vê se você enxerga alguma nuvem. E o discípulo vai e olha e não vê nuvem nenhuma. E então volta para ele e diz que não. E ele continua orando. E diz a história que ele fez isso por 7 vezes. Acredito que ele ficou muitas horas ali orando. E então volta ao seu discípulo e diz: eu vejo uma nuvem agora pequena. É do tamanho da mão de homem.
E então Elias se levanta e fala: vai lá e fala com Acabe que está vindo uma abundante chuva. E então Deus responde a Elias e vem realmente uma abundante chuva. Hoje, o que está acontecendo nas nossas vidas é exatamente isso. Uma transformação no nosso ministério. Esses irmãos que estão sendo ungidos aqui são irmãos habilidosos, com intimidade com Deus, que têm uma vida com Deus. Mas agora chega um novo desafio na vida deles. Esses irmãos agora, mesmo que estejam acostumados em orar e fazer o fogo cair com facilidade, agora vão ter um desafio, porque Deus traz um novo nível, um novo desafio ao seu ministério. E agora eles vão ter que clamar para que os céus se abram, para que a chuva desça. E nós sabemos que a chuva, ela vem da água. E a água, ela simboliza provisão, simboliza prosperidade, simboliza resposta de Deus. E eu tenho certeza que Deus vai levar cada um desses irmãos a esse novo tempo do seu ministério. Eu quero compartilhar algo com vocês. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Êxodo, lá no capítulo 30 e no versículo 30 também. Livro de Êxodo, capítulo 30, versículo 30. Você que nos visita nessa noite, podemos compartilhar a nossa Bíblia com você. E se porventura você trouxe, podemos te ajudar a encontrar, te ajudar a abrir também. Livro de Êxodo, capítulo 30, versículo 30. Todos acharam, amém? Diz assim, ó: também ungirás Arão e seus filhos e os consagrarás, para que me oficiem como sacerdotes. Essa foi uma ordem, uma direção de Deus na vida de Moisés, para que Moisés tomasse uma atitude. E então Deus fala assim com Moisés: Moisés, unja a Arão e aos seus filhos, para que me oficiem. O que é oficiar? Servir ao Senhor, como sacerdote. E então o Senhor manda que Moisés unja Arão, e essa unção tem um objetivo: unja para que Arão e seus filhos sejam consagrados. E à medida que ele vai ser consagrado, e o sentido aqui do consagrado é ser separado, dedicado exclusivamente a um propósito. E então Deus fala com Moisés: unja Arão, para que Arão seja consagrado, e à medida que ele for consagrado, para que ele oficie, me sirva como sacerdote. E nessa noite aqui também vai acontecer uma unção, e essa unção ela vai despertar a consagração no sentido de separar, dedicar exclusivamente algo a um propósito, para que pessoas aqui sirvam ao Senhor com a unção, com a legitimidade de um sacerdote servindo no reino do Senhor. E assim como Deus deu essa ordem para Moisés, para ungir Arão e seus filhos, Deus também nos deu aqui na Comunidade Vida essa mesma ordem, para ungir aqui alguns homens e algumas mulheres que nessa noite são representados por essa história, por Arão. Deus também nos deu alguns nomes ao longo de 2017. Talvez você recebeu essa notícia há alguns dias ou algumas semanas. Mas nós recebemos já essas informações, eu falo nós, falo em nome do corpo pastoral da Comunidade Vida, recebemos essas informações ao longo de 2017. E temos por meses orado e pedido confirmação e testificação da parte do nosso Deus nas nossas vidas. E o Senhor, por meses, tem trazido esses respaldos, essas confirmações. E não são confirmações e respaldos isolados na nossa vida, não. Na vida só dos pastores. Mas essas respostas, essas confirmações, têm vindo também na vida desses irmãos que vão ser ungidos nessa noite, têm vindo na família desses irmãos e têm vindo na igreja também. E todos nós hoje podemos testemunhar cada um desses nomes, cada uma dessas pessoas, que realmente Deus fez como Moisés, mandou que ungisse Arão para que ele fosse separado e para que servisse ao Senhor no ofício de um sacerdote. Portanto, nessa noite, Rômulo, Suzana, Priscila Crelier, Maria Elisa, Juraci, Vinícius e Iverson. O total de 7 nomes. Talvez você entenda
um pouquinho o que eu estou falando nessa noite. Não existiu nenhuma pretensão, não existiu nenhuma manipulação para que esses nomes fossem separados. Deus foi nos dando esses nomes e confirmando e testificando esses nomes. Algumas semanas atrás, quando eu estava conversando com os pastores, já tinha falado os nomes para eles, Deus já tinha confirmado, e de repente nos deu uma curiosidade de contar quantos nomes eram. E então, eram 7 nomes. Talvez você possa pensar assim: Deus mandou ungir 6, e eles arrumaram mais um e ungiram 7. Deus mandou ungir 8, 9, e eles, passaram a espada em 1, 2, para que ficasse 7. Não foi. Foram os 7 nomes que o Senhor nos deu, e a princípio não sabíamos a quantidade, não tínhamos percebido a relação quantitativa, e de repente nós contamos esses nomes, e são um total de 7 nomes. E vocês bem sabem o que representa o número 7 na história, na Bíblia, nas nossas vidas, na comunidade. Nós estamos na transição exatamente do 7º e 8º ano, fechando o primeiro ciclo de 7 anos e abrindo agora o 8º ano da comunidade de vida, que é o segundo ciclo de 7 anos. E nós sabemos que foi exatamente no 7º dia que Deus abençoou a terra que Ele mesmo havia construído e liberou a unção sobre a sua criação para que ela se multiplicasse, para que ela crescesse e para que ela vivesse a plenitude que Deus havia colocado nela mesma. E nós sabemos que esse é o tempo que o Senhor tem liberado isso sobre as nossas vidas também. Portanto, Deus nos mandou ungir para consagrar, separar esses irmãos e essas irmãs, para que sirvam ao Senhor, oficiem ao Senhor, com um propósito. E assim Moisés fez. Olha aqui comigo rapidinho, vamos lá no livro de Levíticos. Passa só um livro, por favor. Você estava em Êxodo. Vamos em Levíticos capítulo 8, versículo 12. Lá em Êxodo, Deus chama Moisés e manda ungir Arão. E então Moisés ouve aquilo, recebe a confirmação, a testificação, e agora aqui em Levíticos capítulo 8, versículo 12. Olha o que diz aqui. Depois derramou do óleo da unção sobre a cabeça de Arão e o ungiu para consagrá-lo. E assim nós faremos hoje também. Em Êxodo, Deus manda a Moisés que unja Arão. E aqui em Levíticos, nós vemos se cumprindo aquela direção, aquela ordem que Deus dá a Moisés. E assim também, por alguns meses, Deus tem nos direcionado. Unja essas pessoas, para que elas sejam separadas, consagradas ao serviço do Senhor, de forma sacerdotal. E então hoje é o cumprimento dessa ordem, desse direcionamento que o Senhor trouxe sobre as nossas vidas. Ainda aqui no capítulo 8 do livro de Levíticos, volta aqui comigo no versículo 3, para eu te mostrar uma coisa. Levíticos 8, versículo 3. E ajunta toda a tenda, toda a congregação, à porta da tenda. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação se ajuntou à porta da tenda da congregação. Talvez você tenha recebido um convite lá no WhatsApp, no Facebook, ou até mesmo em mãos, uma ligação. Talvez alguma ferramenta tenha sido usada para te convidar para você estar aqui hoje. Porque o Senhor um dia marcou, reservou esse dia 21 de dezembro de 2017, e nos deu exatamente essa ordem. Falou assim: reúna toda a igreja, reúna toda a congregação na tenda, para que nesse dia o óleo seja derramado sobre a cabeça dessas pessoas. Depois que o Senhor nos deu a ordem claramente sobre a unção na vida dessas pessoas, tudo isso estava definido, a gente já tinha confirmação, nós começamos então a orar ao Senhor pelo dia. Falei: Senhor, quando nós vamos fazer? E então eu comecei a pensar, né? Falei: faltam tantos domingos só para o final do ano e tal. E então Deus falou claramente: não vai ser num domingo, não vai ser em um culto de celebração. E Ele então nos deu essa data do dia 21 do 12, que é hoje. E esse é o dia que toda a congregação, toda a família se reúne aqui, para que nós possamos ser testemunha dessa direção, dessa ordem de Deus sobre as nossas vidas, para que uma unção seja liberada sobre a vida dessas pessoas, ativando assim
um período de consagração, ativando assim um período de serviço ao Senhor e ativando assim um grande propósito de Deus que há sobre a vida desses irmãos. Nós temos algo para transmitir para vocês agora através de uma ferramenta que Deus tem nos dado. Os meninos aí podem iniciar. Fica bem atento, presta bastante atenção. Nós queremos transmitir uma mensagem para você. Faz parte aqui dessa mensagem que eu estou compartilhando com você, para alcançar o seu entendimento, as suas emoções e alcançar o seu espírito e a sua alma também nessa noite. Aleluia. Que esse fogo queime no coração de vocês também. Que a unção de Deus esteja sempre sobre a vida de vocês. E que esse fogo esteja sempre queimando, ardendo no coração de vocês, em nome de Jesus. Amém? Alguém me orienta aí, teve algum problema? Tá tudo certo? Se tiver, acende as luzes. Se tiver que repetir, pode tentar repetir.
Melhorou, né? Estou de preto aqui no altar preto, a luz apagada, não estava dando para enxergar. Quero continuar esse direcionamento na sua vida. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 16. Samuel, capítulo 16, versículo 1. Samuel 16, versículo 1. Amém? Disse o Senhor a Samuel: até quando terá pena de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os teus filhos me provi de um rei. E então aqui Deus chama a um profeta, a um homem de Deus, e dá a ele uma missão. Vai até a casa de um homem chamado Jessé, porque eu escolhi dentre aquela família um rei para Israel. E essa foi a missão que o Senhor nos deu ao longo desse ano de 2017, para que a gente separasse, para que a gente identificasse, segundo a direção de Deus, pessoas que o Senhor estava direcionando, separando, para que recebesse a unção do Senhor. E presta atenção em um detalhe aqui. O Senhor falou assim para Samuel: enche um chifre de azeite e vem. Quando a unção, quando o óleo foi separado, Samuel ainda não sabia quem seria ungido. Não foi uma escolha emocional. Não foi uma escolha política. Não foi uma escolha segundo questões humanas. Mas a unção, o óleo foi separado. E então, em outro dado momento, Deus mostra a Samuel quem haveria de ser ungido. Eu tinha certeza que 2017 tinha uma unção reservada para que descesse sobre a vida de algumas pessoas. Eu tinha certeza, eu ainda não sabia a princípio quem seriam essas pessoas. Ao longo do ano Deus foi me mostrando. Mas antes de que Deus mostrasse essas pessoas, a unção já estava preparada. O ambiente já estava preparado, esse dia já estava escolhido. E então nós obedecemos ao Senhor, preparamos essa unção, preparamos o azeite, e então o Senhor foi nos mostrando, foi nos direcionando quem eram essas pessoas. E eu quero te mostrar, quero te ensinar algumas coisas aqui a partir de alguns versículos aqui desse texto. Olha comigo aqui em 1 Samuel 16 ainda, no versículo 6, por gentileza. Presta bastante atenção nisso. Versículo 6 diz assim: sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe, e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. E então chamou Jessé, o próximo filho, Abinadab, e fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a esse escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém Samuel disse: tampouco este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos. Olha só, hein? Fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu a nenhum desses. E então versículo 11: perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? E ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está lá apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. E então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo,
de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge, porque este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E então Samuel se levantou e foi para Ramá. Só até aqui. Quero trazer algumas orientações para vocês. Primeiramente, nessa história aqui nós percebemos que algo impressionante acontece e algo que nos deixa curioso, algo que nos deixa intrigado. Samuel chega na casa de Jessé sabendo que ele ungiria ali uma pessoa como o próximo rei de Israel. Mas ele ainda não sabia especificamente quem era. E então tinham 7 filhos de Jessé na sua casa, com uma mesa, com uma ceia, uma festa preparada, porque quando se recebia um profeta, um sacerdote na sua casa, as pessoas recebiam com honra. Infelizmente a cultura tem feito isso se perder. A perda da nossa cultura, perda desse entendimento do princípio, dos valores, tem feito a gente perder isso. E então o profeta foi recebido com honra na casa de Jessé, e ele foi lá para ungir alguém, um dos filhos de Jessé. E então quando o próprio profeta Samuel, o próprio homem de Deus, direcionado por Deus, chega na casa de Jessé, quando ele olha para o primeiro filho de Samuel, e diz a história que o rapaz era alto, bonito, tipo eu assim, entendeu? Brincadeira, só para você prestar mais atenção. E então ele olha aquele homem alto, bonito, e Samuel, o profeta, diz assim: certamente já achei, não vou nem precisar ficar procurando, tenho certeza que esse aí é um ungido do Senhor. Está diante de mim, diante do Senhor, aquele que eu vou ungir. E na mesma hora, Deus ministra algo sobre a vida do profeta. E fala assim: profeta, fique atento, fique esperto. Não olhe a aparência, não julgue a aparência. Porque os homens olham, julgam a aparência. Mas o Senhor não. O Senhor não olha as coisas exteriores. O Senhor olha o interior, olha o coração. E então o profeta naquela mesma hora percebeu que ele estava julgando segundo uma aparência. E então ele percebeu que o julgamento do Senhor, as questões que o Senhor utiliza para escolher, para definir quem vai ser ungido, é diferente das que os homens escolhem. E então naquele momento ele vai, o Jessé vai e chama o seu próximo filho. E também não é esse. Eu imagino que foi do mais bonitão, do mais alto, até o menor. Foi do mais bonito até o bonito. Porque imagino que não eram feios. Pelo menos é o que a gente percebe na história. Até Davi, algumas pessoas falam que Davi era feio e tal. Ele era baixinho, ele era ruivo, mas ele era belo. A história diz que ele tinha sua beleza também. Mas então o profeta naquele momento ele percebe que a forma que Deus escolhe, a forma que Deus separa, a forma que Deus levanta é diferente. E eu falo isso porque talvez esses irmãos e essas irmãs não tenham uma aparência que a sociedade, que a religião determina, estipula como um parâmetro, como um padrão. Talvez esses irmãos não se encaixem nesse padrão da nossa sociedade, da religião. Mas a questão é que eles não foram escolhidos pelo seu estereótipo. Não foram escolhidos por uma postura. Não foram escolhidos por um comportamento externo. Mas foram escolhidos pelo Senhor, por algo que o Senhor viu dentro da vida deles, do coração deles. Algo que nós somos incapazes de sondar. Algo que nós somos incapazes de avaliar. Mesmo aqueles que são mais próximos. Mesmo os pais, as mães, os esposos, as esposas, os filhos. Mesmo você que é muito próximo, não tem capacidade de sondar e de escolher como Deus. Porque nós percebemos que a mesma confusão que o profeta cometeu, achando que Eliabe seria ungido pelo Senhor, Jessé também cometeu. Jessé, que selecionou aquele seu filho como primeiro filho,
para que ele fosse ungido. E então tanto o profeta quanto o pai acharam que aquele que seria ungido. Talvez você como esposa, talvez você como mãe, como irmã, talvez você como pai, como irmão, como esposo, você como amigo, como discípulo, como líder, não consegue entender através da razão o porquê que são essas pessoas que foram separadas pelo Senhor para que recebessem a unção e fossem separados ao serviço sacerdotal nesse tempo. Mas eu quero que você entenda que Deus utiliza parâmetros para definir e avaliar isso, como nós não temos a capacidade de definir e de avaliar. Não sei se vocês entendem bem, percebem bem o que eu estou falando acerca do padrão que nós estabelecemos como sociedade e o padrão que a religião muitas das vezes estabelece. Por causa de padrões que a sociedade estabelece, nós temos visto muitas pessoas sofrerem, principalmente ligado à questão da beleza, da vaidade. Hoje a nossa geração ela estabelece um padrão de beleza. Uma mulher, para ser bela, ela tem que ter um determinado padrão estabelecido pela sociedade. No Brasil, por exemplo, as mulheres têm que ter determinadas partes do corpo grande, outras partes do corpo menores, tem que ter cabelos de tal forma, tem que ter jeito assim, jeito assado. E as mulheres que muitas das vezes não se enquadram nesse padrão, ficam ali a sua vida toda correndo atrás daquilo, utilizando as suas maquiagens, utilizando os seus métodos para emagrecer, para engordar, os seus saltos para ficarem mais altos, os métodos para mudar um pouquinho a sua aparência, sem você perceber, é para que se aproxime mais com o padrão que a sociedade estabeleceu. Porque a sociedade disse isso, porque para que uma mulher seja bonita, ela tem que ter esse padrão. Ela tem que ter tal altura, tantos quilos, tantas partes grandes, tantas partes menores, e esse é o padrão de beleza. E na verdade isso é mentira. E muitas das vezes passamos a nossa vida acreditando nesse padrão e gastando o nosso tempo, a nossa saúde, os nossos recursos, buscando esses padrões que não passam de mera ilusão nas nossas vidas. E assim, não é só o Brasil, cada sociedade estabelece assim. A mulher americana, a mulher europeia, e assim cada lugar tem esse padrão. E nós, muitas das vezes, como sociedade, estabelecemos esses padrões também. E a igreja de Cristo, muitas das vezes, se deixa ser levada pela religiosidade e estabelece esses padrões também. E muitas das vezes nós vemos pessoas passando por preconceito. Às vezes, jovens que são levantados, por exemplo, como pastores, mas têm uma forma mais extrovertida no seu comportamento, tem uma forma mais extrovertida na sua forma de se vestir, tem o seu cabelo diferente, usa um brinco, uma tatuagem, alguma forma, algum outro formato que foge do nosso parâmetro religioso, e a primeira coisa que nós fazemos é o que essa sociedade injusta e cruel faz: rejeitar aquela pessoa. Quando vemos uma pessoa mais baixa um pouquinho, rejeitamos que ela está fora do padrão de beleza. Quando vemos uma pessoa mais alta um pouquinho, ela está fora do padrão. Vou abrir meu coração aqui, vou testemunhar um negócio para vocês. Testemunhar não, vou confessar. Eu tenho um problema sério para comprar algumas coisas para mim. Uma delas é calçado, blusa, de manga longa principalmente. Pastor Ramon deve estar nessa mesma vibe. Ontem à noite eu estava passando perto de uma sapataria com minha esposa. Ela falou assim: viu uma sandália bonita aqui esses dias, legal para você, vamos lá para você ver, para comprar? E eu já não sou muito fã, não gosto muito disso. Minhas roupas, meu vestimento é tudo ela que compra para mim sem eu ir, porque eu não tenho saco para ficar indo em lojas escolhendo, experimentando, não tem não. E então eu falei, tá bom, querendo agradar minha esposa, né? Fazer uma média, falei, vamos lá sim. Aí paramos lá, mas dentro eu já estava sem fé nenhuma. Aí parei na sapataria, entrei com ela, ela falou assim: cadê aquela sandália, tal modelo, assim, assim? Aí a mulher falou: tá lá. Um mostruário gigantesco, assim, ó. Todos os tipos, todas as cores de sandália, todas. Quando eu entrei, a mulher fez assim pro meu pé, ó. Olhou pro meu pé, de rabo de olho. Eu percebi. Aí levou lá atrás. Aí ela perguntou assim: é para quem a sandália? É para ele? Aí minha esposa falou: é para ele.
Ela falou assim, e qual é o tamanho do pé dele? Ele falou, 44. Não tem, infelizmente não tem. Esse modelo não tem. Aí eu olhei para ela, fiz assim, eu já sabia, vamos embora. E a gente foi embora. E então eu sofro. Às vezes quando vai viajar de avião, chego com o joelho roxo lá, mas não é porque eu estava ajoelhado orando, não. É porque o joelho estava batendo na cadeira da frente. Alguns ônibus, que a pessoa chega lá, senta na cadeira dela, na hora que ela deita, esmaga a minha perna. Por quê? Eu estou fora do padrão que a sociedade estabeleceu. Eu sou mais alto do que a média que a sociedade estabeleceu. E isso muitas das vezes nos causa dor, sofrimento, rejeição. E olha que eu tenho 1,90, não sou nem tão alto assim. Existem pessoas que têm uma altura maior e que sofrem muito mais. E eu falo isso porque muitas das vezes a nossa cor, o nosso cabelo, o nosso peso, todas as informações do nosso biotipo, muitas das vezes, são suficientes para que a sociedade nos rejeite, ou nós mesmos passamos a rejeitar pessoas por essas questões. E então o que eu estou te dizendo é que, já que a gente comete esses erros por aí, mas a gente deve e precisa corrigir, aqui a gente não pode cometer esse erro. Criar esses padrões e permitir que a religião estabeleça padrões de pessoas como que deve ser, porque não é a religião que determina isso. É o Senhor quem determina e é o Senhor quem escolhe a quem a unção dele vai descer e sobre a vida de quem essa unção vai descer. E então, meu irmão e minha irmã, que a gente não olhe as aparências externas, mas a gente creia, reconheça o que o Senhor achou no coração, no interior de cada um desses homens e cada uma dessas mulheres. A você que é familiar, você que é parente, a você que é amigo, a você que é discípulo, líder muito próximo, eu tenho mais uma questão a chamar a sua atenção nessa noite. Cuidado com a desonra. Cuidado com a rejeição. Eu estou falando isso porque Davi, ele foi rejeitado e desonrado pelos seus próprios irmãos, pela sua própria família. O profeta fala que vai na casa de Jessé ungir um dos seus filhos, e 7 filhos estão lá presentes, de banho tomado, arrumadinho, bonitinho, perfumado, e um dos filhos não estava. Um dos filhos estavam trabalhando. Ele foi desonrado pela sua própria família, foi desacreditado pelo seu próprio pai. Não sei em função de quais as circunstâncias que Jessé utilizou para avaliar isso, mas Jessé rejeitou a Davi, Jessé desprezou a Davi. Jessé falou, é impossível que esse daqui seja aquele que vai ser ungido e separado para ser o rei de Israel. Ele não tem cara de rei, ele não tem tamanho de rei, ele não tem perfil de rei. E então, meus irmãos, nós percebemos que ele foi rejeitado dentro da sua própria casa. E eu falo isso para você e consigo lembrar de outras histórias. Da mesma forma que Davi foi rejeitado dentro da sua casa pela sua própria família, assim José também foi rejeitado dentro da sua própria casa pela sua própria família. Mas um dia se torna governador do Egito. Então nós temos que tomar cuidado, porque da mesma forma que eles foram rejeitados, nós também podemos rejeitar. Principalmente os mais próximos. Arão, a história que eu li agora há pouco para vocês, foi rejeitado. As próprias tribos, o próprio povo que foi aquele povo que testemunhou o óleo descendo sobre a cabeça, escorrendo sobre a barba de Arão, foi o mesmo povo que um dia duvidou que aquela unção realmente tinha vindo de Deus e que Deus tinha separado Arão como sacerdote, meu irmão. E então Deus precisou mandar providenciar uma vara, um galho de uma árvore já seca, e fez aquele galho florescer para que confirmasse, comprovasse para aquele povo que Deus tinha escolhido Arão de forma sobrenatural. Toma cuidado, porque foi a própria sociedade, foi os próprios irmãos, foram as próprias tribos, foram aqueles que estavam próximos, foram aqueles que estavam assentados um dia vendo o óleo descer sobre a cabeça e sobre a barba de Arão, foram esses que rejeitaram Arão. E então Deus precisa vir, intervir mais uma vez de forma sobrenatural, para que o povo creia
que Arão foi escolhido e separado pelo Senhor. Davi foi rejeitado, José foi rejeitado, Arão foi rejeitado, e assim muitos outros. E há alguém que nós consideramos e avaliamos muito, que foi Jesus. João Batista recebeu uma missão de Deus, falou: você vai batizar pessoas até o dia que você vê a pomba descendo sobre a vida de uma pessoa, esse é o Espírito Santo, e tomando a vida daquela pessoa e não saindo da vida dele mais. E assim João começou a cumprir essa missão, e foi batizando todo mundo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, levando todo mundo às águas, levando todo mundo ao batismo, por isso que é João Batista. E então, um dia ele batiza o seu próprio primo. E quando ele batizava Jesus, diz a história que desceu uma pomba sobre Jesus, era o Espírito Santo, o tomou e não saiu mais dele, e os céus se abriram, e Deus falou em alta voz: esse é meu filho amado, a quem eu me agrado, a quem eu me alegro nele. E João Batista testemunhou, meu irmão e minha irmã, isso tudo. Ele viu tudo isso acontecendo. E ele sabia que ele tinha que batizar até encontrar. E então ele já sabia que Jesus era o Messias, era o ungido de Deus. E então naquele momento ali, ele deveria ter parado de batizar. Estudos apontam para os indícios que João deveria ser um dos 12 discípulos de Jesus. No entanto, que quando ele está lá ainda batizando, depois de ter batizado Jesus e não para de batizar outras pessoas, e alguns dos discípulos de João estão com ele e vê Jesus passando, os discípulos de João seguem a Jesus, mas João não segue a Jesus. Sabe por quê? Ele continua ocupado batizando pessoas, mas ele tinha que batizar até ver aquele sinal. Mas sabe por que João não para de batizar? Vaidade, orgulho. Não queria acreditar que o seu primo seria o Messias, seria o ungido de Deus. Não é possível. O meu primo, aquele menino que a gente brincou a nossa infância toda, aquele menino que andava descalço comigo, correndo no meio da rua, não é possível que esse garoto, que esse menino vai ser o nosso Messias, vai ser ungido. E então ele perde o propósito da sua vida. Depois é preso, é morto. E inclusive, meu irmão, em outra oportunidade eu te ensino isso mais fundo. João foi preso por causa da sua rebeldia. Sabe por quê? Porque enquanto João não parasse de batizar, o ministério de Jesus não podia continuar. E João é preso, é morto na prisão, e então, quando Jesus termina de receber a notícia que João havia sido morto, o ministério de Jesus inicia, o ministério de Jesus começa. E então, queridos, não permita que essa vaidade, que esse orgulho tome conta da sua vida. Ao ver esses irmãos, independente do grau de relacionamento, parentesco, amizade, influência que você tem sobre a vida deles, não se permita ser um desses que, como rejeitaram a Davi, a Arão, a José e a Jesus. E a história diz mais, que Jesus chega na sua cidade, onde ele foi criado a vida toda. Ao passar por todos os lugares, Jesus fazia muitos milagres. Mas chega em Nazaré, o que acontece? Jesus não consegue realizar, não pode realizar ali milagres. Por quê? A desonra, a incredulidade estava tomando o coração daquelas pessoas. E Jesus não fez milagres em Nazaré. E então Jesus diz: não tem nenhum lugar que o profeta é desonrado, senão na sua própria casa. Não permita que a sua casa seja um lugar de desonra. Não permita que a sua vida seja uma vida de desonra. Porque quando a gente desonra, o céu fecha. O céu de Nazaré fechou e Jesus não realizou milagres na sua cidade natal. E enquanto isso, em todas as outras cidades que ele passou, coisas maravilhosas foram acontecendo. É você quem vai determinar se coisas maravilhosas vão acontecer ou não na sua vida. Se coisas maravilhosas vão acontecer ou não na sua família, no seu ministério, na sua caminhada, nesse ministério aqui, à medida que você crê na unção de Deus na vida desses irmãos. À medida que através da sua credulidade, da sua fé no Senhor, você abre os céus. Mas também você tem o poder de fechar os céus, através da sua desonra e da sua incredulidade. Mas se eu posso te dar um conselho nessa noite,
é que você seja usado pelo Senhor para que os céus sejam abertos em nome de Jesus. E então surge uma pergunta de Samuel: e aí, Jessé, acabaram os seus filhos? Aí Jessé responde. Em outro momento também eu vou explicar essa história mais a fundo para vocês. Na verdade, a família de Jessé tomou ciência da existência daquele filho ali naquele momento. Davi era um filho fora do casamento de Jessé. Era um filho que não era criado dentro da sua casa realmente. E então a sua família pensava que Davi era só um bastardo, um adotado. Mas não era criado dia a dia como um filho. E você percebe isso quando os 7 filhos estão de banho tomado, arrumado e perfumado, e o outro está lá cuidando, no curral, cuidando de ovelhas. Qual a lógica, qual é a coerência que isso tem? Mas então Deus denuncia. Deus expõe. E Jessé é obrigado a expor sua fragilidade ali naquele momento. E perante o homem de Deus, ele é obrigado a falar: não, tem mais um moço. Imagina, diante de toda a família, diante de toda a esposa. E então o profeta fala: então manda chamar onde ele estiver, porque ninguém senta à mesa enquanto Davi não aparecer aqui. E então vão lá no curral, chama Davi no pasto, e Davi vem. E quando Davi chega em casa, Deus fala para o profeta: é exatamente isso. Agora sim, agora você pode derramar o óleo, porque esse é o escolhido, esse é o ungido do Senhor. E eu quero chamar sua atenção para 2 questões aqui. Primeiro, Jessé falou assim: não acabou, tem mais um, o mais moço. E eu quero te chamar a atenção que Deus seleciona exatamente Davi, o mais moço, o mais jovem. Havia juventude em Davi, havia vigor em Davi. Davi era jovem. E nós sabemos que uma das características do jovem é que há força, que há vigor, que há ousadia na vida de um jovem. E então uma das coisas que Deus viu também na vida desses irmãos, dessas irmãs, é a juventude. Talvez você olhe para eles e veja que alguns com mais experiência e outros com menos idade. E talvez você diga assim: mas tem pessoas mais jovens do que alguns deles que são mais experientes. Mas a questão não é externa, meu irmão e minha irmã. A idade física do corpo físico não é o que está sendo avaliado e considerado aqui. Já falei para você que Deus olha o interior, Deus olha o que a gente não consegue ver. E então Deus viu dentro do coração da vida desses irmãos, dessas irmãs, o vigor, a juventude, o sonho, o desejo de trabalhar, de servir na obra do Senhor. E então foram chamados pela sua juventude. Alguns até, por exemplo, Vinícius e Iverson. Não vai dar para te colocar nessa conta mais. Desculpa. Se fosse antes do seu aniversário, tinha como ter colocado, né? Mas agora já não dá mais para colocar nessa conta. Então Vinícius e Iverson também por pouco tempo, estão aqui com idade física de jovens. Os outros um pouco mais experientes. Mas a questão